O desenvolvimento das ciências sociais na França. A sociologia francesa do século XIX é uma referência obrigatória quando se realiza uma reconstrução histórica da evolução da psicologia social. A filosofia positivista desenvolvida na França a partir do século XX condicionou enormemente a evolução posterior das ciências sociais. O início do positivismo e a tese da unidade da ciência começou com Auguste Comte. Comte foi o primeiro pensador a utilizar o termo sociologia para referir-se ao estudo científico da sociedade. Entre seus métodos de pesquisa que recomendou para a sociologia estão a observação, a experimentação e a comparação. Em destaque a comparação, a análise histórica comparada. Estágio teológico é onde se explica a realidade recorrendo a agentes sobrenaturais. O estágio metafísico, no qual os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas como a natureza. E o estágio positivo, no qual se renuncia à procura das causas dos últimos fenômenos e a ciência se limita a determinar, partindo da experiência observável, as leis da natureza. Todas as ciências deveriam evoluir para o estágio positivo, para a busca das leis que pudessem ser utilizadas para explicar a realidade. As ideias de Comte não levaram uma filosofia da ciência propriamente dita, mas foram um ponto de partida do positivismo, que adquiriu um importante desenvolvimento ao longo de todo o século XIX e foi a base, posteriormente, do positivismo lógico, corrente hegemônica em filosofia da ciência na primeira metade do século XX. Embora existam importantes divergências entre as diversas formas do positivismo, todas elas assumem, segundo Kowalski, 4 princípios. Princípio do fenomenalismo, segundo o qual só aquilo que é diretamente acessível por meio da experiência sensorial pode ser objeto de conhecimento científico. O princípio do nominalismo, segundo o qual a linguagem científica deve fazer referência a objetos externos, individuais e particulares, e não a entidades abstratas e universais. O princípio que nega valor cognitivo a julgamentos de valor e afirmações normativas, e o princípio da unidade da ciência, segundo o qual existe um único método do conhecimento científico, e todas as ciências, sem exceção, devem segui-lo. O positivismo teve uma influência bastante significativa, de forma que tanto a sociologia quanto a psicologia estabelecem como disciplinas científicas independentes. Para a psicologia social, é de suma importância a contribuição de Gabriel Tarde. Ele era contra a redução biológica da sociologia de Spencer, mas também negou veementemente a existência de uma consciência coletiva independente dos indivíduos. O criminologista, estatístico e sociólogo sublinhava que os efeitos da sociedade sobre o comportamento individual não são produtos de processos psicológicos independentes situados fora do indivíduo, mas o resultado das reações recíprocas entre as consciências. A psicologia social era concebida por Tarde como uma psicologia intermental ou uma sociologia elementar, cuja a unidade de análise eram os autos individuais e as relações interpessoais. A vida social limitava-se, em sua opinião, a ações e interações individuais. Para Tarde, o mecanismo explicativo da conduta social não era a coerção, como defendia Durkheim, mas a imitação. Durkheim, por seu lado, respondia que a difusão dos fatos sociais não se deviam à imitação, mas à influência que exerciam os fatos sobre o indivíduo. Grande parte de seu trabalho tinha como objetivo formular as leis gerais da imitação, que podem ser resumidas em 3. Lei do descender, segundo o qual as tendências no comportamento são iniciadas pelas pessoas de status superior e imitadas pelas de status inferior. A lei da progressão geométrica, segundo o qual a difusão das ideias de uma população costuma começar lentamente para depois crescer com rapidez. A lei do próprio antes que o estranho, segundo o qual a cultura própria é imitada antes que as estrangeiras. Falando sobre Émile Durkheim, a consciência coletiva é a que determina a consciência individual. Em sua pretensão de situar a sociologia ao nível do trabalho científico, Durkheim começa a redefinir seu objeto de estudo, que para ele deve ser os fatos sociais. Tratar os fatos sociais como coisas, no esclarecimento de que é coisa tudo que se impõe à observação.
Para explicar as relações entre a sociedade e os indivíduos, sem recorrer a causas psicológicas, ele introduz o conceito de consciência coletiva. Deve-se buscar a causa determinante de um fato social entre os fatos que o antecederam, e não entre os estados de consciência individuais. A ideia central sobre a qual se baseia o pensamento de Le Bon é o reconhecimento da massa como uma entidade psicológica independente daquela de seus membros. Le Bon afirma que quando os indivíduos se reúnem para formar parte de uma multidão, surgem determinados processos psicológicos que não estão presentes no indivíduo isolado. Segundo Le Bon, quando o indivíduo se vê envolvido na excitação coletiva gerada pela massa, perde temporalmente algumas faculdades de raciocínio que tem na vida cotidiana e chega a ser muito sugestionável. Le Bon interpreta, portanto, a influência das massas sobre o comportamento individual como um processo unidirecional. Na sociedade se produz um processo de degeneração para um estado primitivo de inconsciência coletiva. O resultado é que os indivíduos perdem a sua identidade e mostram um caráter compartilhado. O desenvolvimento das ciências sociais na Alemanha teve várias influências e contribuições significativas ao longo do tempo. Alguns dos marcos importantes incluem o início do positivismo e a tese da unidade da ciência. O positivismo, uma abordagem filosófica baseada na ideia de que o conhecimento deve ser baseado em fatos observáveis e verificáveis, teve um impacto significativo no desenvolvimento das ciências sociais na Alemanha. O sociólogo alemão Auguste Comte foi um dos principais defensores do positivismo e defendeu a tese da unidade da ciência, que argumentava que todas as disciplinas científicas, incluindo as ciências sociais, deveriam seguir os mesmos princípios metodológicos. A sociologia como ciência. Émile Durkheim, um sociólogo francês, trouxe a sociologia para o centro das ciências sociais na Alemanha. Durkheim argumentou que a sociedade é um objeto legítimo de estudo científico e desenvolveu métodos para analisar e entender os fenômenos sociais. Suas obras como Suicídio e As Regras do Método Sociológico tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da sociologia como ciência na Alemanha. Gabriel Tarde, um sociólogo francês, também teve influência importante no desenvolvimento das ciências sociais na Alemanha. Tarde estudou a imitação como um mecanismo social fundamental, argumentando que as interações sociais são moldadas pela imitação e pela influência mútua. A sua obra, As Leis Sociais, contribuiu para o entendimento da dinâmica social na Alemanha. O estudo da imitação realizado por Gabriel Tarde teve um impacto significativo na compreensão da dinâmica social na Alemanha. Sua abordagem destacou a importância da imitação como um mecanismo fundamental na formação das interações sociais e no comportamento coletivo das pessoas em grupo. Portanto, o estudo da imitação, realizado por Gabriel Tarde, influenciou a compreensão da dinâmica social na Alemanha, fornecendo uma perspectiva que enfatiza a importância da imitação como um fenômeno social e fundamental. Suas ideias ajudaram a moldar o campo das ciências sociais na Alemanha, contribuindo para uma compreensão mais abrangente dos processos sociais e do comportamento coletivo. A psicologia das massas. Gustave Le Bon, um psicólogo e sociólogo francês, desenvolveu os estudos sobre a psicologia das massas e seu comportamento coletivo. Seu livro, Psicologia das Multidões, teve um impacto significativo no campo das ciências sociais, incluindo a Alemanha. Le Bon explorou como a psicologia individual se transforma com as pessoas, estão em grupos e como as massas podem ser influenciadas por líderes carismáticos. Os primeiros passos para o desenvolvimento das ciências sociais na Grã-Bretanha começou por volta do século XVIII, com o Iluminismo. O Iluminismo ele destacou a razão e a observação empírica na compreensão do mundo.
E filósofos como David Hume e Adam Smith que moldaram o pensamento social e econômico da época e também estabeleceu bases para futuras ciências sociais. Já no século XIX, houve a Revolução Industrial e o positivismo que trouxe mudanças dramáticas para a época, e o filósofo Augusto Comte que se destacou e foi ele que introduziu o termo sociologia. Também influenciou diversos pensadores, como por exemplo Herbert Spencer, na aplicação de métodos científicos na compreensão da sociedade. E ainda no século XIX, Charles Darwin publicou sua teoria da seleção natural, que provocou debates sobre a evolução social e cultural, e as suas ideias também foram compartilhadas com Alfred Russel Wallace. Essas teorias evolucionistas, elas impactaram não somente a biologia, mas também o pensamento social. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve a expansão das ciências sociais na Grã-Bretanha de maneira muito rápida, com a criação de novas universidades e departamentos dedicados à área da sociologia, antropologia, psicologia social, enfim, e que foram financiadas pelo governo para abordar questões pós-guerra. E houve várias teorias evolucionistas, como, por exemplo, o lamarckismo de Lamarck, que sugeriu que os organismos mudam ao longo do tempo devido a uma força vital interna que transmite essas mudanças para a próxima geração. Por exemplo, o pescoço alongado da girafa seria devido ao uso contínuo dele. Já Alfred Russel Wallace, ele desenvolveu independentemente a teoria da evolução por seleção natural, e suas ideias influenciou os estudos da diferença qualitativa entre as espécies humanas e não humanas. Já Charles Darwin, ele foi renomado pela sua teoria da seleção natural e aplicou a sua teoria a diversos organismos, inclusive os seres humanos. E a sua contribuição para a psicologia incluiu a base biológica do comportamento, a compreensão das emoções e a perspectiva evolutiva na psicologia comparativa. E o lamarckismo, a teoria de Charles Darwin, ele influenciou o Herbert Spencer, que introduziu os princípios evolutivos na psicologia, integrou alguns conceitos de Darwin e se baseou na teoria de Lamarck também. E aí a sua visão do evolucionismo social aplica as ideias de Darwin à sociedade, com enfoque na questão da mente humana em relação ao ambiente. Então, ele influenciou o desenvolvimento do evolucionismo social, introduziu um conceito de diferenciação social e utilizou a pesquisa histórica comparada, onde ele destacou ali a importância da separação entre o pesquisador e o objeto de estudo. Apesar do impacto que ele causou, a sua teoria ela gerou bastante controvérsia e críticas devido à sua aplicação inadequada da teoria da evolução e o seu modo laissez-faire que negligenciava as desigualdades sociais e problemas sociais. O desenvolvimento das ciências sociais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento da psicologia e sociologia foi tardio em comparação à Europa, mas ganhou rápida expansão. As teorias evolucionistas britânicas, especialmente a de Spencer, influenciaram significativamente esse avanço, sendo, abre aspas, a sobrevivência do mais apto, fecha aspas, vista como a legitimação científica do capitalismo durante a industrialização. As ideias de Spencer também foram usadas para justificar as ações dos colonos europeus na América. Seu posicionamento de condenar a violência, mas permitir a aniquilação e competição, deu origem ao movimento conservador, desencorajando intervenções estatais e favorecendo a aceitação da ordem natural. Como destaca Boakes, abre aspas, embora Spencer condenasse pessoalmente a violência, sua filosofia podia ser utilizada para justificar a aniquilação de uma raça e uma cultura, assim como a competição ilimitada entre os indivíduos. Fecha aspas. Posteriormente, as teorias evolucionistas baseadas em Darwin predominaram, impulsionando um movimento social focado em reforma e mudança nas ciências sociais norte-americanas. No início da sociologia norte-americana, a teoria evolucionista de Spencer influenciou significativamente, tornando a base para a primeira sociologia nos Estados Unidos da América. William Graham Sumner, um dos primeiros sociólogos americanos a adotar as ideias de Spencer, acreditava na aplicabilidade das leis de evolução social. Ele defendia, por exemplo, que as melhorias sociais ocorreriam naturalmente, sem intervenção do Estado, baseando-se apenas na sobrevivência dos mais aptos. Essa perspectiva não era unânime. Lester Ward, outro fundador, via a reforma social como crucial. O desenvolvimento significativo da sociologia nos Estados Unidos da América
ocorreu nas primeiras décadas do século XX, sendo crucial o estabelecimento em 1892 do primeiro departamento de sociologia na Universidade de Chicago, por Albion Small. O trabalho da Escola de Chicago, especialmente o interacionismo simbólico, teve impacto duradouro. Além da influência de Spencer, as ideias da sociologia francesa, particularmente as de Tord sobre imitação, também desempenharam um papel importantíssimo na formação da sociologia americana. O início do pragmatismo. O pragmatismo influenciado pela evolução teve início com Charles Sanders Peirce, destacando que a verdade deriva das implicações práticas das ideias. O que era o pragmatismo, afinal? O pragmatismo foi uma corrente filosófica que surgiu nos Estados Unidos, influenciada pelas teorias da evolução. As ideias centrais do pragmatismo afirmam que a verdade de uma ideia está ligada às suas implicações práticas e efeitos na conduta. William James e John Dewey contribuíram ao aplicar o pragmatismo ao conhecimento científico e à resolução de problemas sociais. Enquanto James enfatizava a adaptação das ideias ao ambiente, Dewey buscava a reforma social. O pragmatismo teve impacto nas ciências sociais dos Estados Unidos da América, influenciando a psicologia e dando origem à Escola de Chicago na sociologia. Essa abordagem valorizava a utilidade prática das teorias, diferindo do positivismo ao aceitar métodos de observação indiretos e considerar a verdade como relativa e variável. O desenvolvimento da psicologia nos Estados Unidos teve suas raízes na influência da psicologia experimental de Wundt e na defesa de uma abordagem científica por Peirce. Hall, em 1883, estabeleceu o primeiro laboratório oficial de psicologia na Universidade de Johns Hopkins, marcando o início da psicologia científica nos Estados Unidos da América. A psicologia estruturalista de Wundt foi inicialmente adotada, mas o pragmatismo, especialmente de William James, ganhou destaque, enfatizando a aplicação prática da psicologia. James defendeu a continuidade da mente e introduziu o conceito de, abre aspas, fluxo de consciência, fecha aspas. Suas contribuições, detalhadas em, abre aspas, Princípios de Psicologia, de 1890, incluíram uma ênfase no indivíduo, embora sua falta de atenção à psicologia social tenha sido notável. No entanto, sua análise do self influenciou o interacionismo simbólico na Escola de Chicago, sendo posteriormente retomada por Dewey e Mead.